Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. Na semente de hoje eu quero falar sobre fluir ou não fluir pela vida. Eis a questão. E o que eu quero dizer com isso? Bom, vamos lá. Existem muitos conselhos, né? E de certa forma eu tenho sido um pouco iconoclasta ultimamente, que eu tenho derrubado alguns desses conselhos que circulam pela internet, né? Então, eu falo muito contra a pessoa ficar presa nessa coisa de tem que ter uma paixão definitiva por toda a vida, pelos 150 anos de vida, ou tem que ter um propósito, e as pessoas ficam paralisadas procurando propósito, perdem 10 anos, 20 anos procurando propósito, não fazem nada. E todo mundo por aí dizendo, tem que ter um propósito, tem que ter... Se você der a sorte de encontrar, acho ótimo. Se não, não se paralise, entre em ação. E um outro conselho que rola muito, por aí eu vejo muitas pessoas falando, é o flua pela vida. Tá? O vídeo do Bruce Lee dizendo assim, seja como a água. Né? Você já deve ter visto esse vídeo, seja como a água. Be like water, my friend. Né? O Bruce Lee falando isso. E eu quero te dizer que eu acho extraordinário o Bruce Lee dizendo isso. E acho extraordinário quando um cara como Mihaly Csikszentmihalyi fala flua, né, o fluxo da vida, estado de fluxo e tal. Eu tenho um curso que é o Acessando Seu Gênio Pessoal e vários outros cursos, até o próprio Practitioner em PNL, em que a gente ensina a entrar num estado de fluxo, um estado de ação, um estado de foco profundo. E isso é possível, claro que é. Agora, essa ideia de fluir pela vida, ela precisa ser tomada com muito cuidado, tá? Vou pegar o exemplo do Bruce Lee, que ele é mais fácil, que ele é físico. É um exemplo que eu uso com frequência, que é mais fácil você entender. Quando o Bruce Lee fala para as pessoas assim, seja como a água, né, flua pela vida, e se você olhar as lutas dele, né, as coreografias até que ele fazia, você vê que ele tinha uma fluidez, ele tinha uma capacidade física, uma energia física acima do normal. E realmente ele fluía pelas lutas e tal, tudo bem. Mas é importante você notar o seguinte, o cara tá falando flua pela vida, quem tá falando é o Bruce Lee, que é um sujeito que com 3 meses de idade, o pai já esticava as pernas dele, já fazia alongamento com ele. É um menino que treina basicamente, com 1 ano de idade ele já estava aprendendo, aprendeu a andar basicamente e começou a aprender a lutar. Então, o corpo dele já tinha memória muscular, já tinha memória fisiológica, de tudo quanto é tipo de movimento, de tudo quanto é tipo de ação física possível. O corpo dele tinha uma preparação diferenciada. Ele era um cara genial fisicamente, tá? Então, quando um cara que já domina totalmente os movimentos fundamentais, os movimentos básicos, todos aqueles que a gente chama de kata, né, os movimentos, vamos dizer assim, decorados, entre aspas, né, a pessoa já domina todos os básicos, ela já sabe fazer todos os movimentos fundamentais. E agora que ela já tem isso e já está incorporado a ela pode facilmente fluir. Tá? Então, é importante você entender que esse conceito de flua pela vida, seja como a água, ele é muito legal se você já dominou todos os básicos, se você já dominou todos os fundamentos, entende? Se você fala para um faixa branca, vamos supor um cara que nunca fez arte marcial, um garoto entra com 20 anos na arte marcial, ele não fazia nem exercício físico, aquele menino gordinho que nunca fez nada, de repente ele resolve fazer karatê, kung fu, sei lá, e ele entra. Se ele não aprender os movimentos básicos, não fizer alongamento, não fortalecer o abdômen, não adianta ele querer fluir. Se ele for, não, eu vou ser como a água, eu entrei no karatê, eu vou ser como a água, eu sou faixa branca, mas eu vou ser como a água. Ele vai apanhar muito, coitado, vai apanhar igual boi ladrão. Então, é muito fácil você fluir, né? Na verdade não é tão fácil assim, mas é possível você fluir depois que você já dominou os fundamentos, tá? Por exemplo, hoje, por exemplo, eu dirigindo um automóvel. O automóvel é como se fosse uma extensão do meu corpo. Eu sinto na minha perna quando tem um problema na suspensão do lado direito na frente. Eu sinto na perna e o meu corpo já é integrado ao carro de tantos anos que eu dirijo automóvel.
Mas eu duvido que eu, quando estava aprendendo as primeiras vezes, dando pinote, soltando a embreagem antes da hora, se eu sabia quando o carro estava com problema. Não, eu só ouvi um barulho estranho, só sabia que tem alguma coisa estranha nesse volante. Mas eu não sabia identificar. Eu não conseguia dirigir com naturalidade. Hoje eu pego meu carro, dirijo, tem um sinal, não tem problema. No início tinha aqueles cruzamentos, 2 ruas de mão dupla, cruzamento, tem 4 sinais em sua volta, e abre o sinal e você tá parado e o cara de trás já tá buzinando. Pô, dá um estresse aquilo, porque eu não sabia lidar. Hoje eu não fico preocupado, será que o sinal vai fechar e eu vou ficar... Não existe essa preocupação, porque hoje eu dirijo o carro como? Eu consigo fluir, eu consigo dirigir o carro e ser como a água, tá? E não no sentido de bater nas rochas, ok? Mas fluir como a água. Então entenda bem, para que você possa fluir em qualquer coisa, para que você possa ser como a água, o conselho do Bruce Lee, em qualquer coisa, você precisa ter dominado os básicos. Você precisa ter domínio do movimento fundamental, da ação fundamental. Se eu tiver que escrever um artigo agora, eu posso começar a escrever e ele vai fluir. Eu vou escrever um artigo com 1000 palavras em 15 minutos. Mas por quê? Porque eu já escrevo muitas coisas há muitos anos. Então eu já tenho dominado os básicos, já sei montar um parágrafo, eu já sei observar e ver, não, tá com muito pleonasmo esse troço, eu tá assim. Então já tem um estilo meu de escrever, porque escrevo há muitos anos. Uma pessoa que começa a escrever, ou não, vou fazer um curso, quero começar a escrever, que eu acho bonito escrever, quero ser escritor. Ok, mas eu vou ser como a água, eu vou fluir pela escrita e tal. Não vai acontecer. Então entenda bem. Às vezes a gente ficar com esse sonho de fluidez, de ser natural, ser como a água, né? Só é possível depois que você dominou os movimentos básicos. Eu só pude dirigir automóvel com naturalidade, sem me preocupar, depois que eu já tinha dominado os movimentos. Então minha pergunta é, que áreas da tua vida que você está tentando fluir e você não tem o domínio dos básicos? E que áreas da tua vida que você já tem o domínio dos básicos e você não está fluindo? Porque as duas coisas são importantes. Existem coisas na tua vida que você já dominou, cara. Você já é bom nisso. Então você já pode fluir nesse troço. Então tem pessoas que ficam perfeccionistas, tentando melhorar, até ficar perfeito, e aí nunca fazem nada. O contrário também, é o cara que é ruim, não tem experiência, sabe fazer nada e tenta fluir. Tá? Eu vou te falar que eu até prefiro o cara que tenta fluir, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, do que o outro que está paralisado. Paralisar é sempre a pior opção possível. Tá? Mas para cada coisa da tua vida, para cada ação, para cada movimento da tua vida, área de trabalho, área financeira, se pergunte, eu tenho o domínio dos básicos e eu já posso fluir? Ou eu sou um iniciante aqui e eu primeiro tenho que dominar os básicos? Uma vez me veio esse questionamento, né, porque eu estava muito empolgado com essa coisa do Bruce Lee, e a primeira vez que eu vi esse vídeo, sei lá, deve ter uns 10 anos, não sei, tem muito tempo. E aí eu falei assim, pois é, mas eu fluo, quando eu dou aula, eu fluo pela aula. Fluo porque eu faço isso há 25 anos, porra. É claro que eu fluo. É óbvio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias meio doidas de fluir. Por um lado, existem coisas que você está prontinho para fluir. Você tem que começar a fluir na tua vida, ser como a água. E por outro lado, tem coisas que você precisa dominar primeiro, os fundamentos, antes de começar a fluir.